Bias e variância. Sempre que construímos um modelo de previsão, mesmo depois de todos os ajustes e tratamentos, nossas previsões serão imperfeitas. Essa diferença é chamada de erro de previsão. Digamos que você está visitando uma cidade e o taxista te rouba. Você pode ficar tentado a dizer que todos os taxistas daquela cidade são ladrões. Generalizar demais é algo que nós humanos fazemos com muita frequência, e infelizmente as máquinas podem cair na mesma armadilha se não tomarmos cuidado. Em Machine Learning, isso é chamado de overfitting. Significa que o modelo tem um bom desempenho nos dados de treinamento, mas não generaliza bem. Podemos decompor o erro de previsão em dois componentes, erro redutível e irredutível. Se o motorista será capaz de ir com sucesso para o destino desejado ou não, depende de dois fatores. Ele mesmo, o erro redutível, se ele está alerta e consciente, ele não vai cometer erros inadvertidos. E os fatores externos, erros irredutíveis, qualidade do tempo, buracos, etc. Agora, inclusos nesses erros irredutíveis, estão aqueles que simplesmente são imprevisíveis, como um barranco que caiu, e alguns que seriam previsíveis se o taxista tivesse como medi-los. Por exemplo, se ele tivesse um aplicativo de tráfego como o Waze, ele talvez pudesse evitar algum congestionamento. Isso seria uma variável que poderia ser incluída para a previsão, mas que não foi. Em uma regressão, o erro irredutível é simplesmente a diferença entre a função real e o valor descoberto pelo algoritmo. Então, podemos escrever erro total igual erro redutível mais erro irredutível. Quanto ao erro irredutível, nada podemos fazer, porém o erro redutível pode ser contornado. Veremos que o erro redutível é composto de um erro de bias e um erro de variância. O bias refere-se apenas a erros que são de natureza sistemática. Uma pesquisa tem um bias quando é feita de forma a tornar uma resposta mais provável que outra. Por exemplo, incluir uma pergunta como "você dirige de forma imprudente?" em uma pesquisa de segurança pública criaria erro sistemático de bias. A razão pela qual é considerado sistemático é que muitos entrevistados responderiam a pergunta falsamente, selecionando o não, mesmo que seja um mau motorista. A variância refere-se à sensibilidade do seu algoritmo ao conjunto de dados de treinamento. Modelos com alta variância prestam muita atenção aos dados de treinamento e não generalizam bem sobre dados que não tenham visto antes. Como resultado, esses modelos têm um desempenho muito bom em dados de treinamento, mas têm altas taxas de erro nos dados de teste.